Você sabe qual a diferença entre ledor e leitor? Entre audiobook e livro falado? Ficou curioso? Quer saber um pouquinho mais sobre essas tecnologias assistivas? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista, um quadro da Secretaria de Inclusão que tem como objetivo levar mais conhecimento para você sobre todos os temas que falam de inclusão de pessoas com deficiência. E hoje nós vamos apresentar para você uma entrevista que nós gravamos com a Patrícia Braille. A Patrícia Braille é a criadora da hashtag Pra Cego Ver, uma hashtag que ganhou uma ênfase internacional porque ela levou a audiodescrição para as redes sociais. A Patrícia Braille também, ela é a fundadora da palavra-chave acessibilidade. Ela é mestranda, professora, empresária, muito atuante na inclusão de pessoas com deficiência visual. Confere aí esse bate-papo que nós gravamos virtualmente. Patrícia, então para a gente conhecer um pouquinho, né, quem está assistindo a gente, conectado aí com a gente, quem vai estar conectado, a gente conta um pouquinho para a gente da sua história, né, Patrícia? Como é que começou esse seu envolvimento? A gente fica pensando assim, nossa, será que a Patrícia, eu mesma já pensei, será que tinha alguém na família da Patrícia que era cego, né? Como é que começou? Porque geralmente tem que ter alguém, né, de casa, e aí a gente se envolve, mas eu já sei que não é esse o seu caso, né? Você tem uma outra história. Conta pra gente como que você virou Patrícia Braille, de Patrícia Silva para Patrícia Braille, esse seu envolvimento com a acessibilidade, né, com as pessoas cegas. Fala aí um pouquinho pra gente. Eu quero te agradecer por esse convite. Eu me senti realmente muito agradecida, lisonjeada por falar um pouco dessa minha trajetória com a acessibilidade, que é um tema que me mexe há tanto tempo. Eu tinha 16 anos quando fui matriculada numa escola inclusiva, uma escola pública inclusiva para cursar o magistério. E nessa escola tinha muitas pessoas com deficiência visual. Era uma das primeiras escolas inclusivas aqui de Salvador. E ali eu conheci as primeiras pessoas cegas e eu fiquei muito encantada pelo Braille. E eu tinha um ímpeto de justiça social, de querer mudar para melhor, de qual será a minha contribuição para a humanidade. Era uma coisa muito de meu pai, das vivências dele na igreja e tal. Então, eram coisas muito, muito atreladas. E eu vi no Braille essa possibilidade. Eu enxerguei no Braille aquela coisa de... você veio aqui para quê? Por que você está aqui? Aqui a sua vida deve servir. E eu enxerguei no Braille essa possibilidade porque eu vi aqui. Era uma escrita perfeita, era uma escrita realmente acessível e não existiam muitas pessoas fazendo. Então eu decidi aprender para ajudar aqueles colegas cegos, porque existia uma sala que produzia, né, na escola, uma sala para produzir esse material acessível, em Braille, mapas táteis e tal. Mas os professores eram poucos. A demanda era enorme, né? Existia um campo enorme para atuar, mas as pessoas que trabalhavam, pessoas realmente qualificadas, isso era muito raro. E aí eu aprendi Braille, eu tive essa iniciativa de aprender sozinha, e eu ficava olhando como os cegos escreviam, e eu escrevia também, perguntava para eles se estava certo.
eram meus colegas, meus amigos, todo mundo muito jovenzinho, 16 até 19 anos, mas todo mundo muito... Era uma vida muito normal, muito comum de escola, aquilo me encantava muito. E eu me senti realmente útil, sabe? Eu senti que a minha adolescência estava tendo sentido, eu estava envolvida numa coisa que trazia sentido para mim, que era servir ao outro, e que eu estava aprendendo, e era tanta coisa nova acontecendo. E existia uma coisa muito curiosa, porque o meu nome é um nome muito comum, Patrícia, existem muitas Patrícias. E Silva de Jesus aqui em Salvador, toda a família todo mundo tem Silva, todo mundo tem Jesus. Então era difícil me identificar. E aí os meus amigos, e até alunos cegos, porque eu comecei a estagiar no Instituto de Cegos, né? Já que eu fazia o magistério e tinha que fazer um estágio obrigatório. E os meus alunos e amigos cegos começaram a me identificar como Patrícia Braille. Primeiro por essa paixão que saltava assim, aos olhos, perdão do trocadilho. Imagina. E eu estava totalmente mergulhada nisso, aí comecei a ser... associada ao sistema Braille, era Patrícia Braille. Porque se falasse Patrícia Silva, todo mundo Patrícia de Jesus, todo mundo era. Mas cadê a Patrícia? Qual Patrícia? A Patrícia Braille. E em seguida fui trabalhar no setor Braille de biblioteca, o nome foi se consolidando de uma forma que até o meu pai me chamava de Patrícia Braille. Então, isso em suma, é o resumo de como tudo começou, né? Nossa, Patrícia, quando a gente conversa com você, a gente fica contagiado, sabia? É como se isso fosse uma vocação, um ministério mesmo na sua vida, porque você fala com muita naturalidade e pelo que dá para entender da sua história, isso aconteceu com você de uma forma natural, né? Olha, onde já se viu alguém aprender Braille sozinho, assim, se matricular em um lugar? É bem interessante. E talvez até por isso apareceu essa hashtag, né, para cego ver, porque essa hashtag é uma revolução histórica, né? Entrou para a história, assim, do planeta Terra mesmo, né? Você criou a hashtag para cego ver e com certeza para a nossa vida contemporânea, que é uma vida de rede social, é uma vida de internet, né? É uma vida online, isso revolucionou a comunicação e a acessibilidade nesse sentido. Agora sim, quando você criou essa hashtag, você tinha esse objetivo, vou criar e para mexer com todo mundo, né? Você criou com esse propósito de realmente de gerar esse impacto e assim. E como você avalia o impacto, né? Esse impacto que causou para todas as pessoas, para pessoas comuns, para grandes empresas, enfim, para grandes comunicadores do universo online, isso gerou um impacto muito grande. Então, como que se avalia? Você ficou feliz? Você está feliz com esse projeto? Sim, feliz demais. Principalmente porque me dá a oportunidade de conhecer tanta gente legal, incluindo você, que a gente acaba cruzando mesmo com objetivos comuns e tal. Mas o projeto para cego ver, ele surge de minha necessidade de me comunicar melhor com os meus amigos com deficiência visual. Eu já estava lá nas redes sociais, eu já tinha toda uma trajetória com as pessoas cegas, amizade e relações de trabalho, e eu tinha um blog. Lá nesse blog eu postava textos autorais e algumas imagens, autorais ou não, mas eu não me permitia postar nada lá sem colocar uma audiodescrição, porque eu sabia que alguns poucos amigos cegos liam aquele blog, e em respeito a eles eu fazia as descrições ali. Só que em algum momento eu pensei assim, isso não pode ser uma atitude só minha. Eu preciso convencer outras pessoas a fazerem igual, porque se eu sozinha faço isso aqui no meu blog, eu beneficio um número muito pequeno de pessoas. Mas se eu convenço outras pessoas a fazerem isso também em suas redes, em seus blogs e tal, elas serão
meus companheiros na disseminação de um mundo acessível, de um mundo inclusivo. E aí eu vim para o Facebook, fiz uma conta no Facebook, e os meus amigos cegos ali apareceram em massa, né? Eles estavam lá, todo mundo estava lá. O negócio é que o Facebook é acessível, dá para navegar no Facebook numa boa, mas as imagens, elas precisam de uma audiodescrição, precisa de um texto audiodescritivo. Eu comecei a fazer essas audiodescrições ali e percebi que gerava muita curiosidade nos meus amigos e contatos de trabalho. Eles perguntavam, por que você está escrevendo o que tem na imagem? Se eu já estou vendo o que tem, você precisa dizer tão detalhadamente o que tem nessa imagem, se eu já estou vendo? E aí eu explicava, se você já está vendo, mas existem pessoas cegas que estão aqui, que se eu não fizer isso, essas pessoas não terão esse mesmo acesso que você está tendo. E ali, o meu pequeno círculo de amigos começou a ser contagiado por essa ideia, mas ainda era pouco. E então eu criei um evento virtual no Facebook, e a minha ideia mesmo era assim, contagiar o meu círculo imediato de amigos, e quem sabe eles contagiariam mais algumas pessoas e tal. Mas eu não esperava uma repercussão tão grande, sinceramente. Eu queria que outras pessoas fizessem, que um número maior de pessoas fizessem, mas eu não esperei que um dia eu fosse acordar e o Google tivesse aderido a isso. E a Coca-Cola, e os postos Petrobras, muito impressionante. E Ivete Sangalo, e Portugal tivesse aderido a isso através da Quem Disse Berenice, que é uma marca brasileira que migrou para Portugal e acabou levando a prática para lá. E aí, de repente, eu descubro que tem um atleta português que já faz isso nas redes dele também, usando essa hashtag brasileira. E aí, de repente, eu vejo uma variante da hashtag For Blind to See, ou para cego ver em inglês. Os postos Shell entraram em contato comigo para fazer uma live, porque queriam expandir isso pela América Latina e criar uma hashtag latina em espanhol. Então, isso, de verdade, foi um desdobramento que eu não estava esperando. Mas eu vou lhe dizer, eu não consegui isso sozinha. Esse projeto, ele só foi um sucesso porque as pessoas cegas, elas estavam comigo nessa. Não foi uma coisa assim, uma modinha que eu criei, um grande golpe de marketing, como algumas pessoas costumam, de forma muito leviana, associar. Era um desejo genuíno disso que você está chamando de ministério, porque eu me lembro e até me emociono de uma vez, eu muito jovenzinha, um pastor encontrou meu pai na igreja e falou, sua filha tem um ministério para servir a sociedade, para servir as pessoas, e você precisa estimular isso nela. Então, a gente vê que muitas vezes a igreja tem se distanciado dessa coisa mais social, né? De uma mensagem que é muito cristã. Sim. Muito cristã. Com certeza. Que é venham todos. Não venham todos, venham Vinde todos. Vinde a mim mesmo. todos, né? Vinde a mim todos. E é um vinde com acessibilidade, é um vinde do jeito que você é. Venha surdo, venha cego, venha como você é. Sim. E agora eu estraguei tudo porque eu sou uma chorona. Imagina, somos duas. Ouvindo você, eu me lembrei de uma passagem, né, dos evangelhos que falam de 4 amigos, né, que levaram o seu amigo que tinha uma deficiência, abriram um buraco no teto, né, e trouxeram o amigo até a presença de Jesus. Ouvindo você, eu fico pensando no valor da amizade, né? Você falou, eu tinha amigos que enxergam e amigos que não enxergam. Então, eu precisava também comunicar isso para os meus amigos que não enxergam. Então, olha como é o poder, né, desse sentimento que é da amizade, né?
que a Bíblia também fala muito pra gente sobre isso, falando que Jesus é o nosso amigo, né? E aí me vem, sempre quando eu penso em pessoas com deficiência, e agora falando das pessoas que têm deficiência visual, das pessoas cegas como você, e você falando que tem muitos amigos cegos, eu tenho essa curiosidade que eu acho que todo mundo tem, que eu quero te perguntar, porque você fala que tem muito amigo cego. Patrícia, qual é o segredo para a gente conseguir ter amigos cegos? Será que a gente precisa fazer algum curso de especialização em Braille, de audiodescrição, não sei, alguma pós-graduação, algum doutorado para ter amigos cegos? Qual é o segredo? Né? O que a gente faz para a gente poder cultivar? Porque a gente precisa ter amigos cegos. A gente precisa de mais amigos assim. Né? A gente precisa cultivar mais esses laços. Esses laços precisam ser comuns na sociedade, entre nós cristãos, as pessoas que não são cristãs. Enfim, a gente precisa ter amigos cegos. Né? E você tem, então conta pra gente. Né? Qual que é o segredo? O segredo é que não tem segredo nenhum. A gente precisa conviver, a gente precisa estar aberta à diversidade, frequentar os lugares que normalmente a diversidade vai estar, ir atrás, buscar, se aproximar dos interesses comuns. A gente ainda não vê muitas pessoas cegas nos cinemas, a gente ainda não vê muitas pessoas cegas nas igrejas, não vê muitas pessoas cegas nos shoppings, mas é porque essas pessoas não gostariam de estar ali ou é porque não existe acessibilidade nesses espaços? Eu fico com a segunda opção. Sim. As pessoas cegas e com baixa visão e pessoas com deficiência em geral, elas têm anseios humanos muito comuns, muito parecidos. No fundo, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer brincar, todo mundo quer namorar, quer constituir família ou não, quer ficar sozinho, quer ficar acompanhado. Em algum momento, nossos interesses mudam. Mas as pessoas com deficiência, elas são iguaizinhas. Do jeito que se faz amizade com alguém que não tem deficiência, é do jeito que se faz amizade com uma pessoa cega. Mas é preciso que os espaços estejam acessíveis para que a gente consiga conhecer mais pessoas cegas. Não por acaso, que eu não acredito no acaso desse jeito assim, eu não acredito, mas por um propósito maior, de alguém maior, eu acabei me cruzando com pessoas com deficiência muito cedo, ainda na adolescência. E aí a gente vai frequentando os mesmos espaços, eles passaram a frequentar a minha casa. Legal. E acho que no fim de tudo, o que pesou para essas relações se manterem firmes até hoje é o respeito mútuo. Sim. Porque eles sabem que encontram respeito em mim, respeito pela amizade, respeito pela limitação, e eu sei que eu encontro neles também esse mesmo respeito. O respeito pela minha limitação, que eu tenho várias. Sim. Uma das minhas melhores amigas, eu estava conversando com ela há pouco, Silvânia Macedo, é uma mulher maravilhosa, uma excelente dona de casa, uma grande estudiosa, formada em história, especialista em patrimônio, tem uma carreira linda, ela frequenta uma igreja também, tem uma vida muito ativa dentro dessa igreja, e ela tem uma virtude que eu não tenho. Ela sabe cozinhar muito bem. Então, também não tenho. Então, nessa hora, quem tem a deficiência culinária sou eu. E ela é que é a especialista. Então, assim, como a gente se completa e como ela me respeita, e cada vez que vem me visitar, me traz um mimo, um bolinho, um panetone. Ela sabe fazer panetone. Meu Deus. Eu malmente sei fazer um arroz, ela sabe fazer panetone. Então, assim, acho que o grande segredo da amizade é esse: estar nos mesmos ambientes, buscar essas pessoas e chamar, vem pra cá, e respeitar as diferenças. Puxa. E aí acho que é o segredo para todas as amizades, né?
é o maior segredo mesmo, né? É o respeito, como você falou, todos nós temos limitações, eu também. O que passa de arroz e feijão para mim já é um mistério. Então, o legal mesmo... Panela de pressão não é um grande mistério na nossa vida? Para mim é um terror, né? Um bicho de 7 cabeças até hoje. Então, realmente, o respeito é a chave, né? A chave de todo bom relacionamento duradouro, né? De toda amizade, o respeito. E falando em respeito, né? Porque na minha cabeça eu consigo fazer uma conexão profunda do respeito com o Braille. Porque quando você tem alguém cego, existe a necessidade dele também se comunicar através da leitura, através da escrita, de acessar o conhecimento com autonomia. E eu que acompanho um pouquinho você já, né? Sei que você tem toda uma questão de desenvolvimento aí com o Braille. E, Patrícia, mesmo nos dias de hoje, que a gente tem aqueles leitores de tela e muitas outras formas de acessibilidade para as pessoas que são cegas, enfim, que têm deficiência visual, você acha que o Braille ainda é muito importante na vida dessas pessoas? Oh, se é. O Braille é uma escrita maravilhosa. É uma escrita, Juliana, eu diria que muito mais inclusiva do que a nossa escrita convencional. E vou te dizer por quê. Porque você não precisa enxergar para ler Braille. E você não precisa ser cego para ler Braille. Quem enxerga, lê com os olhos. Quem não enxerga, lê com a mão. Uhum. E a nossa escrita, não. Só pode ser apreciada pelos visual. Olhos. Uhum. Então é uma grande escrita. Agora sim, tem sido mal explorada. Tem sido pouco pesquisada. As pessoas não oferecem às pessoas cegas o Braille numa idade mais favorável, na infância. É negado, muitos livros são negados, sabe? Não são oferecidos os caminhos para essa pessoa amar o Braille do jeito que eu consegui amar o meu livrinho convencional, os meus gibis. Uhum. Então, as pessoas vão se distanciando e vão em busca daquilo que está aparentemente mais fácil, que é escutar o outro ler para ele ou escutar um computador lendo para ele. Mas o ônus que vem dessa ausência do Braille é pesado, é muito caro. Porque a gente vê a escrita de uma pessoa cega que teve chance de conhecer o Braille, que teve chance, oportunidade de ler com autonomia, e vê a escrita de uma pessoa que não teve esse acesso da ortografia da palavra. E a gente compara as redações, e a gente compara o desempenho dessa pessoa nos processos seletivos, e aí o Braille acaba fazendo a diferença, né? E isso é muito segregador, gente. Você negar a pessoa com deficiência o acesso ao Braille, porque essa negativa é que vai determinar aquele que chega e aquele que não chega nos seus objetivos acadêmicos, na sua vida profissional. E eu vejo uma relação que eu não tenho dados científicos de pesquisa para te dizer, mas digo de minha vivência, do meu olhar, de minha percepção, do meu convívio. Eu comecei a conviver com essas pessoas aos 16 anos e hoje eu tenho 41 anos. Então, é muito tempo de estrada e me permite fazer algumas considerações muito responsáveis. E eu vejo, sim, o quanto de oportunidade que as pessoas que leram Braille, que tiveram acesso à escrita Braille, em suas variadas manifestações, o quanto de oportunidades que essas pessoas têm e o quanto de oportunidade a menos que as outras pessoas têm. Então, assim, eu respeito todas as tecnologias, costumo estimular o uso de todas, mas que haja equilíbrio. Sim. Né? Que haja equilíbrio. Em que momento eu vou utilizar o Braille? Em que momento eu vou utilizar o computador? Em que momento um ledor, como você participou tão ativamente do nosso curso de ledor, e a equipe toda da igreja que estava lá, participando também ativamente. Aí, em que momento usar a voz humana, né? Em que momento usar a voz de um computador? Aí a gente precisa equilibrar. Mas tirar o Braille assim radicalmente, eu acho uma atitude tão
tão negativa, né? Que deixa as pessoas tão aquém do que elas poderiam realmente ser. Eu também estou há pouco tempo, né, tentando me aproximar um pouquinho mais desse universo que é amplo. Nossa, é um universo fascinante, né? Da acessibilidade para pessoa com deficiência visual. Eu entendo, parece que tirar o braille é tirar uma forma mais da pessoa com deficiência desenvolver-se cognitivamente, né? Dela ampliar essas possibilidades. Não deveria, né? Deveria continuar. Eu espero que sim, mas eu mesma assisti uma reportagem pelo YouTube, né? De uma pessoa deficiente visual a vida inteira, mas que não escreve braille, né? E tudo. Falei, puxa vida, a vida inteira e ele não conseguiu, não aprendeu, que pena, né? Mas enfim, falando agora do curso de ledor, você tocou nesse assunto. Eu acho que esse assunto aqui é um assunto preciosíssimo para a gente, né? A gente realmente eu participei com você do curso de ledora, isso ampliou a minha mente. Meu Deus, você não tem noção. Me virou de cabeça para baixo, né? Consegui ter outras perspectivas. Inclusive até para minha própria leitura, da atenção que eu tenho com a minha própria leitura. Eu falei, até isso essa professora mexeu comigo, né? Eu preciso ler atentamente. Tanto que quando eu li o seu livro, né? Que você... eu fiz uma síntese, assim, fui escrevendo, porque eu falei, gente, eu preciso ficar bem atenta. Então, eu vou fazer uma pergunta para você que vem sempre na mente da gente, para a gente entender da diferença do audiobook para um audiolivro, né? A gente conhece muito o audiobook, e aí já veio muito essa pergunta para mim, afinal, qual que é a diferença? Tudo não é audiobook, mas na verdade não é a diferença do audiobook para o audiolivro, deixa eu refazer, é do audiobook para o livro falado, né? Existe uma diferença importante, e ninguém melhor do que a nossa professora para explicar um pouquinho aqui para todo mundo aí que está conectado, aí que vai se conectar com a gente, para entender. Nós aqui na Igreja da Promessa, nós ano passado elaboramos um audiobook, né? E a gente entendeu que era esse o movimento certo para a gente prover um conhecimento de um assunto que a gente acha muito importante, de um livro nosso, né, para as pessoas com deficiência visual, e realmente está ajudando. Mas aí, depois, nós nos aproximamos desse conhecimento do livro falado, e a gente entendeu que ampliou-se muito, né, o nosso olhar. Sim. Então, Patrícia, só para você ajudar as outras pessoas também que são leigas a entender qual que é a diferença de uma coisa para outra. Bom, um audiobook ou audiolivro, ele é geralmente uma versão de um livro de papel, assim como é uma novela, assim como o teatro. Você pega aquele livro e você desdobra em outra manifestação artística. Ele tem efeitos sonoros, tem vozes dramatizadas, tem uma trilha sonora. É necessário inserir, é necessário que as pessoas tenham uma voz especial, né? Um locutor, preferencialmente, que faça as entonações perfeitas, e tem vinhetas e sons de fundo. Se de repente a paisagem do livro está sendo ambientada no campo, aí você traz aqueles pássaros, o som do vento, que é para possibilitar o mergulho, né, na obra. E esses recursos todos, eles induzem a um significado, eles ajudam a compreender e até induzem a compreensão de determinados contextos. O livro falado, ao contrário do audiobook ou do audiolivro, ele tem uma leitura branca, não dramatizada, ele é como se fosse um jornalista dando uma notícia, e é essencial que o jornalista não se intrometa na notícia, né? Que ele apenas comunique. A gente precisa soletrar as palavras estrangeiras, algumas marcações de texto, não todas, como aspas, colchete, parênteses, são citados. Ponto, vírgula, essas coisas não, porque aí é excesso de informação. Isso a gente dá para perceber pelo próprio
pela entonação e pelas pausas que a gente faz. Existe entonação, existe uma leitura vigorosa, existe um comunicar com segurança, como uma notícia sendo dada mesmo. Mas não existe o ponto artístico. Agora, você pode perguntar, mas qual é o melhor livro? É o audiobook ou é o livro falado? Não existe o melhor. Existe aquele que a pessoa escolhe para aquele momento. Às vezes eu quero um audiobook porque eu quero escutar uma voz diferenciada, eu quero ser induzida a um significado, quero conhecer o ponto de vista daquele artista, daquele locutor que se empenhou em produzir aquela obra. Então, existem textos que vocês vão produzir lá na revistinha da igreja, ou um livro que foi lançado, que, puxa, vai ficar tão bonito se for em audiobook, né? Esses poemas lidos na voz do irmão tal, que sabe ler tão bem, que tem uma voz tão linda. Faz! Agora, assim, não custa colocar um recurso de acessibilidade mesclado também. De repente, coloca uma audiodescrição ali, mas avisa, olha, não é livro falado, aqui é audiobook, mas tem recursos de acessibilidade. E aí a pessoa cega vai escolher se quer naquele momento uma leitura branca, porque também existem textos que nem cabe uma leitura dramatizada. Imagina você lendo uma revista, você lendo um jornal, um periódico, você lendo um livro de filosofia, de história. Então, isso não dá para dramatizar, não dá para sempre ser a voz de um locutor. Mas aí vocês vão entender no caminho, fazendo e consultando sempre as pessoas com deficiência, qual é o melhor recurso. Com certeza, vocês podem disponibilizar os dois e citar, e até disponibilizar os dois é até uma prática mais sustentável, porque para fazer uma coisa assim de estúdio, com sons e tal, isso tudo tem um investimento a ser feito, né? E às vezes o livro falado ele é muito mais sustentável, porque basta que você tenha uma voz clara, uma boa dicção, que você leia bem, pronto, não precisa ter uma voz de locutor para fazer um livro falado, precisa só ter uma boa dicção. Está comunicando bem, as pessoas estão te entendendo, então você pode gravar um livro falado. Essencialmente, a diferença é essa. No final das contas, é importante fazer, né, Patrícia? Não ficar assim, de braços cruzados. Fazer, tentando, a gente vai se aproximando e a gente Mesmo vai... que erre. Mesmo que erre. Mesmo eu que acho erre. Que a gente erra. Erra, eu erro, todo mundo erra. E quando a gente percebe a nossa trajetória e vê que aquele erro foi um processo para se chegar a um acerto, e a gente aprende a ser mais tolerante consigo mesmo, e aí começa a aprender a ser mais tolerante com o outro, porque se reconhece no processo. Sim. Então, é um caminho para se pensar. Sim, é um caminho para todos nós, né? E você está falando e a gente consegue compreender, então, que o livro falado, ele tem uma técnica para ser produzido, né? Você falou dos colchetes, de como faz a citação, de fazer a audiodescrição, né? Então, só para a gente ampliar um pouquinho a nossa compreensão, né, sobre esse assunto, você poderia explicar para a gente o que é a audiodescrição e também o que é o ledor? O ledor é um profissional, é um leigo, né? E se ele é um profissional, onde que ele pode se capacitar? Aonde ele pode... Existe um campo de trabalho? Conta para a gente, Patrícia, um pouquinho sobre esse universo. O audiodescritor, a audiodescrição é uma profissão nova, né? Já está registrado como ocupação. É uma ocupação nova e ela consiste essencialmente em traduzir imagens em palavras, dentro de critérios de acessibilidade. Inicialmente, ela pretendia auxiliar as pessoas cegas, porque ela parte de elementos visuais, né? E você traduz aquilo em palavras. Então, é para que a pessoa que não enxerga consiga ouvir o que tem naquela imagem. Mas, com o tempo, nós fomos percebendo que a audiodescrição tem favorecido outras pessoas, mesmo aquelas que enxergam, mas que têm dislexia, outras que têm déficit de atenção,
ou deficiência intelectual, porque gera uma redundância, né? Uma aparente repetição. Então, aquilo favorece a aprendizagem de pessoas que tenham algum déficit cognitivo, ou outras que não têm déficit cognitivo, mas que têm déficit de atenção mesmo. Então, pessoas com autismo acabaram sendo favorecidas. A gente tem alguns depoimentos de pessoas com autismo que, pela redundância da informação, por enxergarem a imagem e depois aquela voz dizendo o que é que tem na imagem, que isso acabou favorecendo a aprendizagem desses grupos também. Pessoas idosas que já não têm uma acuidade visual tão boa. E muitas vezes, pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, mas que são distraídas e que enxergam, mas não enxergam, que veem, mas não veem tanto assim, né? Porque estão com pressa e tal. Minha irmã, por exemplo, ela não tem deficiência nenhuma, mas ela ama ler as minhas audiodescrições, as coisas que eu posto. Ela ama ler, porque ela disse que parece que conduz o olhar dela para pontos daquela imagem que ela não tinha se apercebido. Ela nem tem deficiência, né? Ela é só uma consumidora da audiodescrição que não faz parte do público-alvo. Então, no final das contas, a audiodescrição favorece a todo mundo. O ledor é uma figura mais antiga. Assim, é uma figura tão antiga, o serviço de leitura é uma das coisas mais antigas da educação de pessoas cegas no mundo. Porque como não existia uma escrita, essa leitura era sempre feita por alguém. Mas essas leituras eram feitas sem uma qualificação técnica, existia muita boa vontade, o voluntariado, aquela coisa do trabalho do coração, do serviço de caridade e tal. Com o passar do tempo, esse serviço foi se tornando imprescindível. Primeiro porque os livros em braille são muito escassos, a produção braille ainda é muito escassa e cara, e tudo que impede do livro em braille está nas casas de todos os cegos do Brasil e do mundo. E depois, porque o braille não resolveria todo o problema da falta de acesso aos livros. Existem pessoas cegas que não vão ler braille mesmo, por falta de sensibilidade nos dedos, outras por não terem mão, outras por diversas outras circunstâncias, ou pelo gosto próprio, eu não quero ler, não quero. Ela tem todo o direito de não querer, é um ser humano, e ela tem direito de escolher o que é que ela quer, o que faz melhor para ela. Então, por esse motivo todo, a leitura feita por alguém é sempre imprescindível. A figura do ledor é sempre imprescindível. E aí, essa característica, né? Essa presença tão necessária do ledor acabou forçando também uma profissionalização que está em caminho. Porque hoje os concursos públicos pedem ledores. E ledores que tenham feito um curso. E não existem muitos cursos. O meu é um dos poucos cursos que existem. E o formato que eu criei esse curso também, que foi um formato já dentro desse contexto de pandemia e tal, com vídeos curtinhos, que as pessoas pudessem encaixar esses vídeos nas muito brechas didático. Do dia, e os momentos no WhatsApp e os outros momentos em live, cara a cara com os alunos. Isso também foi uma coisa muito intencional, muito desenhadinha para atender essa demanda de pandemia, porque muitas pessoas cegas ficaram sem atendimento, ficaram sem leitura, ficaram sem acesso ao livro. E lá no Manual do Ledor eu falo, né, de leituras que podem ser feitas por telefone, de leituras que podem ser gravadas no próprio áudio do WhatsApp, né, no gravador de áudio do WhatsApp, e enviada para as pessoas. Ou seja, todos nós podemos fazer algo pela acessibilidade. Todo mundo que tem um celular hoje, com acesso à internet, pode fazer algo pela acessibilidade. Então é isso, é uma profissão sim que está em caminho já de crescer ainda mais, porque ela não surge só para suprir a necessidade do braille,
ela surge para suprir uma necessidade do ser humano, de ser atendido por outro ser humano, de estar em companhia de outro ser humano, de receber uma leitura. Imagina uma pessoa doente no hospital, com deficiência, e que recebe a visita de um ledor, ou que recebe um livro gravado por um ledor, enviado em meios digitais. Muito acolhedor, né? Muito acolhedor, muito reconfortante. Então, vamos pensar nessas possibilidades também. Sim, e só, não sei se a gente já comentou com você, mas assim, a Ana Cláudia, que é a nossa líder de Libras, ela também fez o curso junto com a gente, com você, né? E ela iniciou o curso, e aí a faculdade que ela trabalha chamou ela para ser ledora. Então, foi bem legal. Então, ela trabalhou esse semestre como ledora, né, de uma pessoa com deficiência visual que faz o curso de Direito. E aí a gente foi conversando, assim, é muito instrutivo, assim, foi muito bom para ela, é nossa líder de Libras, e agora também a pessoa que mais inteirada na prática, né? Porque trabalha de fato agora como leitora também. E para mim também foi uma grande experiência, porque eu comecei a fazer audiodescrição dos posts, assim, por isso que eu falo, gente, eu erro. Tem hora que eu falo assim, gente, não acredito que eu fiz aquilo. Mas, como você falou, a gente vai fazendo, né? E vai ampliando aí o nosso olhar, melhorando, enfim, nós vamos aprendendo. Nós vamos divulgar agora, nós vamos falar do seu curso, vamos colocar a imagem, né? O curso de ledor na perspectiva da audiodescrição com produção de livro falado. Então, esse é o curso da Patrícia Braille. Nós queremos, Patrícia, que você já falou um pouquinho do curso. O curso realmente é muito bacana. Na verdade, assim, eu sou, como é que eu falo, né? Eu sou suspeita, né? Porque eu amei fazer esse curso. Só que todo o pessoal da igreja, né, da Promessa, que fez o curso, amou também. Então, assim, não tem um que falou que não gostou. Não tem nenhum. Todas. Que bom. A gente conversa com todos, e todos falam a mesmíssima coisa. O curso ampliou muito o nosso olhar, trouxe uma nova perspectiva, né? E a gente aprendeu muita coisa, assim. Então, a gente indica muito esse curso. Nós queremos deixar também aí a imagem do Manual do Ledor, que é o seu livro, que também está disponível na Amazon, já vi lá. Né? Então, para o pessoal, para quem quiser, Patrícia, e a gente vai encerrar já, e eu queria te sugerir para você deixar suas redes sociais, quem quiser entrar em contato com você para estar fazendo esse curso, como é que faz, por onde que entra em contato, onde que te acessa, onde acessa mais informações sobre esse curso, se você quiser falar, e aí a gente projeta depois na imagem. Tá bom. Geralmente eu converso muito com as pessoas lá no @Patrícia Braille. Patrícia Braille. Braille é BRAILLE. Ou no Pra Cego Ver Oficial. São os dois perfis do Instagram que mais eu coloco informações sobre cursos, sobre coisas de acessibilidade que estão acontecendo. Então, vocês podem acessar esses dois perfis, o @Patrícia Braille ou o Pra Cego Ver Oficial. E tem turma nova aí para o curso de ledor, nós fomos a turma 8. A gente está na turma 10, vai começar dia 7. Puxa. Vai começar dia 7, E, inclusive, Juliana, quero deixar para vocês aqui a possibilidade de 2 pessoas participarem, tá? Como meus convidados dessa turma 10. Meu Deus! Então, vocês podem falar lá com o pessoal, se vai ser sorteio, se vai ser por indicação, não sei. Mas tentem me dar esses nomes antes do dia 7, que é para a gente agregar no perfil, deixar tudo direitinho. Que legal. Ai, Patrícia, muito obrigada, que Deus te abençoe. Com certeza nós vamos te mandar 2 nomes aí, já, porque esse curso é muito fera, a gente indica bastante. A professora, então,
professora aqui de renome. Super, nossa, gente, super acessível, né? Uma linguagem muito didática, muito bom. Patrícia, para a gente encerrar, você queria deixar alguma mensagem? Você gostaria de falar algumas palavras agora nesse momento para o pessoal da Promessa que está nos assistindo, para os nossos amigos que não são da Promessa, da Igreja Adventista da Promessa, mas que sempre estão conectados, estão acompanhando a gente? Então, fica aí para você falar algumas palavras, se você quiser. Eu quero agradecer muito por esse momento, um momento que me divertiu, que me emocionou, e quero dizer para vocês que têm interesse em atuar com acessibilidade, em produzir acessibilidade, às vezes não atuar profissionalmente, mas adotar práticas mais acessíveis. Não existe nada mais cristão, mais bonito do que ser inclusivo, do que ser acessível, do que ter um coração aberto para o que é diverso, para o que é diferente de nós, né? Para essa proposta de vida em sociedade que casa muito bem com a principal mensagem do Evangelho, com a única mensagem do Evangelho, eu diria, que é o amor. Sim. Então, vamos fazer mais pelo outro, e com certeza nós estamos fazendo muito mais para nós mesmos, né? Vamos fazer mais, e a gente pode fazer mais. Pode. A mensagem que eu deixo é essa: lembrem do projeto Para Cego Ver, que era um trabalho de formiguinha, uma ideia que surgiu na minha mente, brotou no meu coração, e eu percebi através daquilo que a minha mensagem de acessibilidade, de inclusão podia chegar para tanta gente, e eu não sabia que esse potencial existia em mim. Então não desistam dos sonhos também. Aquela ideiazinha que está lá no coração, que está lá na gavetinha do coração, coloca para frente. Amém. Não deixe os projetos e os sonhos que Deus planta no seu coração deixar essa sementinha morrer. Vai regando e vá fazendo. É um dia de cada vez. E com certeza nada passa batido, né, de nossa proposta de vida, de nossa missão de vida, tá? Muito obrigada, viu, Juliana, por esse momento. Foi emocionante, foi divertido, foi muito bom te rever, mesmo que assim na tela. Uma hora a gente se encontra pessoalmente. Sim. Ai, Patrícia, obrigada pelas suas palavras. Falaram comigo profundamente. Não devemos desprezar os pequenos começos. Deus trabalha nesses pequenos começos. Obrigada. E Ele transforma todas as coisas. Novamente, muito obrigada. Falar com você é sempre muito bom. Para mim é um privilégio. Eu agradeço a Deus. Agradeço a você novamente por estar com a gente, por compartilhar um pouquinho assim do seu conhecimento, que eu sei que tem muito conhecimento aí. Que Deus continue abençoando, ampliando seus horizontes para coisas que você nem imagina. Que Ele coloque aí muitas outras conquistas, muitas outras coisas maravilhosas na sua vida, e um amanhecer assim, um futuro maravilhoso. Eu sei que muitas coisas você também já passou nesse tempo de pandemia, né? Perdas, coisas assim muito difíceis, mas é uma mulher assim forte, uma mulher que Deus tem sustentado, porque com certeza a obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. E a gente sempre vai estar assim, com certeza, orando. Você sempre vai estar no meu coração, não só no meu, né, do pessoal da Promessa, dos irmãos da Promessa também, e nas nossas orações, entendeu? Bem, muito obrigado a você, meu querido, minha querida, que acompanhou aí essa entrevista com a gente até o final. Espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida, que você tenha aprendido, que ele tenha tocado o seu coração. Peço para você compartilhar o link dessa entrevista para que outras pessoas também possam acessar esse conhecimento. Antes de terminar, queria convidar você a acessar as redes da Secretaria de Inclusão, e se você quiser conversar mais sobre esse assunto ou outros temas, fala lá com a gente. E não se esqueça também de acessar amigosdamissão.org. Vem fazer parte dessa missão com a gente, de levar a TV Viva Promessa aí para todas as pessoas.
Um grande abraço, até o próximo, se Deus quiser.